eu sou o Dirceu Gardel, CEO da Boa Vista Serviços, uma empresa de inteligência analítica do Brasil. Nós nascemos com uma gestora de base de dados, mas ao longo da nossa trajetória a gente se transformou na principal empresa que usa a ciência analítica para ajudar empresas e pessoas a tomarem decisões mais acertadas. O que a gente vê aqui, nas nossas bases aqui, é que tem aquela dívida normal onde a pessoa não é uma inadimplente, ela teve um momento de uma dificuldade econômica, né? Então, por exemplo, ele tem lá um financiamento de veículo, ele tem um financiamento de crédito imobiliário, e seja por uma doença na família, seja porque perdeu o emprego, em algum momento ele entra numa inadimplência, mas esse devedor, ele rapidamente ele renegocia esse débito e ele volta a ter regularidade de pagamento. Agora, uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos é o foco, por exemplo, né? Créditos imobiliário, crédito de veículo, crédito pessoal, normalmente são esses créditos que são inadimplidos. Nesse período de como é que eu vou dizer assim, uma dificuldade maior macroeconômica, aí você tem outras dívidas que são dívidas mais essenciais, que normalmente a pessoa não deixa de pagar, porque é mais essencial. Vou te dar um exemplo, né? Energia elétrica, a conta de gás, né? E a gente vê neste momento, onde a crise econômica é um pouco mais ardente, vamos dizer assim, você começa a ver esse tipo de dívida entrando em inadimplência. Isso é um termômetro para a gente que realmente as pessoas e as famílias estão numa dificuldade econômica maior. É natural que a pessoa possa atrasar uma prestação do veículo, mas normalmente no ambiente mais tranquilo, atrasar uma conta de luz, uma conta de água, não é tão trivial assim. E nós estamos passando exatamente nesse momento, tá? Normalmente, o grupo que mais sofre é o grupo da renda ali até 2, 3 salários mínimos, tá? Vamos lembrar o seguinte, a gente tem um índice de desemprego muito grande, né? A gente está falando aí de 13, 14 milhões de desempregados. Esse nível de desemprego, ele não ajuda aqui no aspecto dessa inadimplência, tá? Mas isso não quer dizer que só esse nível de renda está tendo problema. Não é verdade, tá? Todos, por conta da pandemia, tá? Todas as famílias das outras faixas de nível de renda, percentualmente, elas cresceram aqui no seu nível de endividamento, tá? O nível de endividamento não é um problema, pelo contrário, tá? Ele é até bom, porque ele ajuda a economia. O que eventualmente não é bom é o nível de inadimplência. E ele está começando a retomar, como eu comentei com você, a patamares antes da pandemia. O que é muito resultado dessa nosso momento econômico, macroeconômico mais desafiador. E para 2022, Beth, a gente está olhando que isso não vai ser tão melhor assim. Por quê? Além de continuar esse ambiente macroeconômico de juros altos, de um crédito mais restritivo, a gente não está vendo uma retomada tão rápida assim da economia normal. Além disso, a gente vai ter um ano de eleições, né? E anos de eleições, normalmente, o empresariado fica mais cauteloso, né, em se lançar muito a crédito, essa coisa toda. Aliás, não só o empresariado, né? As pessoas físicas também, né? Elas ficam mais cautelosas em fazer uma dívida um pouco maior. Ou seja, tenho certeza que, tal como 20, tal como 21, 22 também será um ano de bastante desafio para todos nós brasileiros. Por conta da crise, nós não estamos falando só de faixas de renda de 3 salários mínimos, 10 salários mínimos, nós estamos vendo inadimplência acontecer em faixas mais altas, tá? de renda.
Claro, talvez o volume ou a velocidade com que ele consiga retomar depois o crédito e acertar o seu débito, talvez seja menor que as demais faixas de renda. Mas acredite, é bem democrática aqui na inadimplência, tá? Não está focada num setor só, não. Os patamares de inadimplência, normalmente, nós estamos falando assim de 5%, 7%, e eles vão subindo até que você tenha um arrefecimento na crise econômica, aí, de novo, né, aquela questão cíclica, né? Aí o crédito fica mais fácil, aí as pessoas conseguem crédito, ajustam suas contas. Aí, em seguida, vem uma outra dificuldade econômica, macroeconômica, e aí começa de novo uma crise. Essas coisas são bem cíclicas, tá? A gente ainda está num crescimento de taxa de inadimplência ainda abaixo desse percentual que eu comentei com você. Eu acho que ela vai continuar subindo, ela não vai explodir, não é uma bolha, tá? A gente não acredita numa bolha, mas eu acho que ela vai continuar a subir até atingir os patamares daquele período antes da pandemia, tá? Porque normalmente isso é cíclico, né, Beth? Você tem uma crise econômica, aí em seguida você tem um volume de inadimplência, tá? Que sobe. Como a gente está bem no meio da crise econômica, inclusive agora com taxas de juros subindo, né, período mais turbulento da nossa economia aqui, eu não tenho dúvida que a taxa de inadimplência vai subir, mas ela não vai explodir. Eu acho que ela vai subir até atingir os patamares de 2018, 2019, que ainda nós estamos abaixo, apesar de ter muita inadimplência. O que talvez seja uma jabuticaba do Brasil é que o ciclo ele é muito mais repetitivo e mais rápido, né? Em outros países você tem um ciclo que as fases cíclicas demoram mais para acontecer. Então, você tem um grande período de crédito, aí você tem uma crise econômica, aí você tem um período de inadimplência. Só que aí demora para ter uma nova inadimplência, um novo... O nosso não, o nosso parece que é bem cíclico mesmo, entendeu? Eu diria que o volume de repetição do ciclo no Brasil é que ele é mais rápido. O empresariado, a economia em geral, ela fica um pouco na expectativa do que vai acontecer, né? Agora, a economia brasileira é muito forte, né? Apesar dos pesares, ela se recupera relativamente rápido, ela volta a índices melhores com muita facilidade, né? Não é verdade que a gente está vendo isso agora, tá? Este momento a gente está vendo uma recuperação um pouco mais lenta, mas eu acho que está aquela tempestade perfeita, né? Ou seja, um ambiente macroeconômico ruim, um ambiente global também ruim, um momento agora de eleição também, né? Então está todo mundo mais precavido, todo mundo meio que com o pezinho no freio. Mas assim vamos dizer assim, que a turbulência se acalmar, eu acho que a economia retoma, até porque, de novo, a economia brasileira ela é muito forte, ela é muito pujante, e todas essas mexidas que o próprio governo vem fazendo no ambiente microeconômico ajudam depois na retomada do crescimento do país. É o que eu te falei, eu acho que 22 vai ser desafiador, mas eu não acho que ele vai ser problemático, ele só vai ter um ambiente a mais de desafio para a gente vencer. E vamos lá, nós brasileiros somos super acostumados com essa instabilidade, a gente vai saber atravessar isso como a gente já atravessou outros momentos. Você vê várias empresas, tá, incluindo a nossa, sofreram um pouquinho aqui nessa turbulência da Bolsa, né? Mas isso faz parte da vida econômica de um país, entendeu? Vamos lembrar, a gente não tem uma economia estabilizada e forte como os países mais fortes aí, como Estados Unidos, como a Alemanha, né? A gente tem nós somos um país em crescimento, em construção, né? Então a gente sofre um pouco mais, mas eu confesso a você que eu confio muito no nosso ambiente econômico, né? O nosso ambiente econômico é um ambiente aberto, é um ambiente que prega muito essa questão da
da livre iniciativa, do empresariado, e a gente vê ao longo da história como a economia brasileira vem como é que eu vou dizer assim, se recuperando cada vez mais forte de um eventual tropeço, seja um tropeço global, como foi essa questão da economia, seja um tropeço nosso, local, por algum desarranjo momentâneo da nossa economia. Tá? Mas eu acredito muito que a gente vai passar 22 com sucesso. Deixa eu falar um pouco aqui das alternativas que a própria Boa Vista pode oferecer para ele. Tá? Ele pode acessar o nosso aplicativo, tá, da Boa Vista, como ele também pode entrar nosso site, tá, que é www.consumidorpositivo.com.br ou www.boavistaserviços, tá? E ali ele tem algumas dicas de educação financeira. Mas mais do que isso, tá? Ele consegue acessar a nossa base para fazer uma autoconsulta, ou seja, ele consegue ver se ele tem alguma inadimplência registrada no nome dele na nossa base, tá? E exatamente através desse site, a gente ajuda o consumidor a renegociar a dívida através de uma empresa que a gente comprou agora, que chama Acordo Certo, a gente comprou no finalzinho de 2020, tá? E a gente sempre teve produtos que ajudavam na recuperação de crédito das empresas, dos credores. A gente não tinha um produto para ajudar o consumidor, tá? O devedor. Agora a gente tem, através da Acordo Certo, é uma plataforma toda online que ajuda o consumidor devedor a localizar o débito dele e fazer uma renegociação mais amigável, é um ambiente super mais humanizado no sentido de ajudar. Agora, se ele tiver super endividado mesmo, tá, Beth? Vamos lembrar que esse ano foi aprovada, esse ano não, 21, foi aprovada uma lei, que é a lei do superendividamento, tá? Ele pode, sim, procurar o PROCON, por exemplo, e pedir ajuda do PROCON. O que o PROCON vai fazer? O PROCON já fez um convênio com a gente, tá? O PROCON acessa a nossa base de dados, ele relaciona quais são os débitos do devedor, e é como se fosse uma moratória, né? O PROCON chama todos os credores e tenta fazer um plano de renegociação de dívidas para ele, né? Isso está sendo proporcionado por essa nova legislação. Mas, independente disso, como eu comentei para você, através do nosso site ou através do nosso aplicativo, ele se cadastra lá, ele tem acesso à nossa base, ele pode olhar as dívidas dele e pode, através da Acordo Certo, ele renegociar os débitos. Desistir nunca, tá? Vamos focar. A ideia é correr atrás de trocar uma dívida cara por uma eventual dívida barata, fazer a renegociação de dívida e voltar ao mundo do crédito, tá? Porque todos nós precisamos de crédito, todos nós precisamos fazer com que essa economia brasileira volte a girar o mais rápido possível. Eu acho que o brasileiro é um bom pagador. É aquilo que eu comentei com você. Uma eventual entrada no Serviço Central de Proteção ao Crédito, por um atraso ou por uma inadimplência, ela não é proposital, ela não é contumaz, né? É exatamente aquele momento em que houve um falecimento na família ou temporariamente a pessoa perdeu a sua principal fonte de renda, houve alguma doença, houve algum problema, mas tão logo a gente observa que rapidamente essa pessoa reconstitui aqui a sua forma de renda e volta a ser adimplente. E a gente olha isso, inclusive, Beth, porque agora a gente também tem informações do cadastro positivo. O cadastro positivo, não sei se você se lembra, mas está aí no ar desde 2012, né? Só que naquele modelo do opt-in. Ou seja, as pessoas tinham que autorizar para que os dados migrassem para a nossa base. Isso não pegou, de verdade, não foi para frente. Mas em 2018 a lei mudou, sai o opt-in, entra o opt-out, ou seja, todos nós estamos no cadastro positivo, né? E isso tem ajudado em muito a inserção de milhões de pessoas no crédito. E eu vou te dar um exemplo, tá? As primeiras informações que vieram para a nossa base eram oriundas de bancos. Então, o que veio? Veio informação sobre contas continuadas ou compromissos de crédito. No entanto, agora, a segunda leva já é das empresas de telefonia. E aí você começa a observar pessoas que não tinham contas bancárias,
mas tem um telefone ou fixo ou celular e que paga regularmente a sua conta. Portanto, ela tem um cadastro positivo e ela tem acesso a um crédito. Só para você ter uma ideia, 8 milhões de CPFs, ou seja, 8 milhões de pessoas que não estavam visíveis para ninguém, tá? Para nenhum proponente de crédito, passaram a estar visíveis, passaram a ter acesso a crédito, porque puderam comprovar que são boas pagadoras. E como elas comprovaram isso? Através do cadastro positivo da informação que veio da telefonia. A gente estima que agora em 22, Beth, outros talvez 10 ou 12 milhões de CPFs vão ser inseridos também no mercado de crédito. Por quê? Porque as utilities vão começar a mandar suas informações. Então, as concessionárias de energia elétrica, de saneamento. Então, provavelmente a gente vai descobrir pessoas que não são bancarizadas, mas que pagam regularmente a sua conta de água, de luz, de telefone, não tem um emprego formal, ainda mais nesse momento, né? Muita gente aí está com empregos alternativos, tal. Então, o cadastro positivo teve assim o condão e a magia de trazer para o mercado pessoas que antes não tinham acesso ao mercado de crédito. Volto a te dizer, na parte da telefonia já 8 milhões e a gente estima mais pelo menos 10, 12 na parte das utilities. Isso é uma conquista dos brasileiros bem importante. O próprio Banco Central, no ano de 21, ele lançou um estudo de como o cadastro positivo ajudou na economia brasileira. E a gente está muito, muito certo que vai ajudar ainda mais. Tem estudos aí que mostram que, às vezes, eu vou até brincar aqui com uma teoria que dizem que tem muito a ver com aquela teoria da janela quebrada, sabe? Você tem um eventual escorregão aqui na sua vida financeira e aí você se desorganiza. Por isso que a gente foca muito nessa organização do orçamento familiar. Você tem um escorregãozinho, cara, corre lá, já cuida dele, né? Ou seja, vamos renegociar essa inadimplência, vamos trocar esse débito caro por um débito mais barato, não usa o crédito do cheque especial, nem usa o crédito do cartão de crédito, porque esses são os mais caros. Corre, tenta um crédito pessoal em uma instituição financeira e aí você cobre o cheque especial, acerta o cartão de crédito. Porque é verdade, se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente está cercado por não uma inadimplência, mas às vezes 2 ou 3. Tá? Mas o que a gente vê aqui se a pessoa tiver uma organização no seu orçamento doméstico, certamente ela consegue equilibrar suas contas e manter uma regularidade de pagamentos. E não tem problema, Beth, que a pessoa tenha um ou outro atraso. Por quê? Porque antes, quando a gente tinha só o cadastro do Serviço Central de Proteção ao Crédito, talvez isso contasse muito negativamente, mas hoje a gente tem o cadastro positivo. Então, isso mostra que, apesar daquela pessoa ter tido um atraso, ela paga as contas dela com regularidade. Isso tudo compõe o comportamento adimplente da pessoa e traz um score melhor. Indiscutivelmente, essas ajudas do governo, elas sempre ajudam o ambiente econômico, tá? Se elas depois vão ter uma carga tributária pior para o país, ou uma imagem de uma economia mais conturbada por conta dessas questões, eu não sei te dizer e prefiro até não palpitar nisso. Mas olhando para o passado, né, ao longo dos anos, seja o Bolsa Família, seja essa Bolsa Brasil, todas elas, inclusive ali, no ano de 20, tá, elas ajudaram muito a economia e muito as pessoas naquele momento mais crítico da pandemia. Tá? Isso tem no mundo inteiro. Tá? Acho que a gente não está na contramão. Talvez a gente precisa fazer um ajuste mais equilibrado, né? Seja um período menor, seja cobrar um momento assim em que a pessoa tem ajuda, mas em seguida ela tem que demonstrar que ela conseguiu um trabalho, tal. Talvez o desenho tenha algum ajuste para fazer, mas indiscutivelmente essas ajudas governamentais para a população de maior necessidade
ajudam muito a economia brasileira, né? Vamos lembrar, alguns anos atrás, em outros governos, houve também algumas facilidades de pequenos saques nas contas vinculadas de fundo do FGTS, né? Isso também movimentou muito a economia. Isso, de certa forma, ajuda muito o país, porque aquece a economia no momento em que o ambiente econômico está mais devagar. Eu não gosto muito de falar de questão política, mas eu confesso para você que eu sou um otimista sempre, tá? Então, sendo bem otimista aqui, eu vou dizer o seguinte: seja a reforma tributária, seja a reforma trabalhista, seja a reforma administrativa, a gente precisa ter, tá? Pode ser o grau máximo, pode ser o grau médio, pode ser o grau mínimo, mas o país precisa, sim, de alguns ajustes para cada vez mais ter menos tropeços na sua vida econômica, né? E eu acho que, à medida em que os anos vão passando, seja nós, a população, seja o nosso Congresso, está cada vez mais maduro, cada vez mais equilibrado nesse ponto. Então, eu acho de verdade que a gente precisa, sim, dessas reformas, indiscutivelmente, e acho que se a gente não avançar 50, se a gente avançar 30, já está valendo. O ambiente já vai melhorar, a economia já vai melhorar. Uma coisa que nos preocupa muito, tá, é essa questão da criptomoeda. Tá? E eu explico por quê. É através da criptomoeda que o hacker tem um certo incentivo, tá, a tentar ou mandar um ransomware ou invadir algum sistema. Por quê? Porque se ele conseguir, e aí depois ele pedir um resgate em criptomoeda, é muito difícil, aliás, é quase impossível, da gente chegar nessa pessoa. Então, eu acho que agora o que a gente precisa cuidar, e a gente já tem conversado isso com autoridades, é como que a gente cuida dessa questão da criptomoeda, tá? Uma coisa é a gente investir, como a gente investe, em segurança da informação, em camadas de proteção, em atender a legislação. Perfeito, ok. Mas sempre vão ter pessoas tentando invadir, e é natural que tenha, quer dizer, talvez a natural não seja a palavra correta, tá? Por quê? Porque ele tem um incentivo depois num eventual resgate. Mas se a gente tirasse essa questão da criptomoeda, ou se a gente regulasse essa questão da criptomoeda, será que não iam diminuir os ataques? Porque o que a gente vê muito é assim, determinada empresa sofreu um ataque, aí todo mundo fica bravo com a empresa. Coitada, a empresa é vítima, gente. A empresa é tão vítima quanto o dado daquela pessoa física que eventualmente vazou. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho aqui. Tá? Uma coisa é você não cuidar de obedecer às regras e investir o suficiente para você ter camadas de proteção que possam identificar rapidamente uma eventual tentativa de invasão. Ok, aí a empresa até tem que ter um puxãozinho de orelha assim, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas, na verdade, o criminoso não é a empresa, tá? O criminoso é aquele hacker que tentou invadir ou eventualmente invadiu e fez vazar um determinado dado. Isso é um desafio do mundo moderno. Todos nós, todos os países, todas as empresas vão ter que lidar com isso e, sinceramente, o Brasil está muito bem nessa questão. Qual